Olá, eu sou Roberta Rossi Oliveira Palermo, aluna de Psicologia, tenho como orientadora Amanda Matos e o título do meu TCC é Limites e Possibilidades de uma Classificação Diagnóstica. Como introdução a esse trabalho, a ideia central é a contribuição da psicologia clínica para uma classificação diagnóstica. O objetivo geral é tentar descrever e entender, né, todos os pontos envolvidos no processo de avaliação psicológica. Buscando a fundamentação teórica, eu destaco aqui alguns autores dos quais foram estudados, por exemplo, Ruthes e outros, Cunha, Malloy Diniz e outros, que concordam acerca da importância das avaliações, não é? Das entrevistas, melhor dizendo. As entrevistas iniciais como condição primária e primordial para o processo de avaliação. Mas essas entrevistas não são relacionadas somente aos cuidadores, que seja pai, mãe, mas extrapola. Então, vai para a escola, vai para outras pessoas que, porventura, estejam envolvidas com esse sujeito. Né? Em paralelo a isso, também estudamos o DSM-5 e o CID-10. Em relação ao DSM-5, é possível dizer que, para além dos critérios diagnósticos, das características, que é uma fonte extremamente robusta de conhecimento e que traz especificamente em relação, por exemplo, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou seja, suas características, todo o seu dimensionamento enquanto TDAH, ele traz também a importância da relação com a cultura, ou seja, esse sujeito está envolvido em que cultura, como se relaciona, quais são os valores dessa cultura, quais são os comportamentos aceitáveis nessa cultura. O próprio DSM-5 destaca a importância de levar em consideração este fator. No CID-10, um outro fator também bem importante, o CID-10 não vai tratar como características e um conjunto, né, definidor do que vem a ser, por exemplo, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Não, ele vai tratar como transtornos hipercinéticos, o F90, que é o código. Tá, mas dentro desse código, como é que ele entende a atenção? Por exemplo, ele vai dizer, o CID-10, que nós não temos, nesse momento, estudos, conhecimentos acerca dos processos psicológicos, por exemplo, de crianças ansiosas, crianças preocupadas ou crianças apáticas, sonhadoras. Por que ele está dizendo isso? Porque em todas essas crianças, nós temos os processos atencionais prejudicados. Agora, esse prejuízo, ele é distinto entre uma e outra. O prejuízo do processo atencional de uma criança apática é completamente distinto do prejuízo atencional de uma criança atenciosa ou preocupada. E como não tem um estudo sobre esses processos psicológicos, ele fecha no F90 em transtornos hipercinéticos, ou seja, ele dá um recado, é preciso estudar mais sobre os processos atencionais, certo? E aí, um dos profissionais que muito podem colaborar com esse entendimento é o psicólogo, que está na área da saúde e que vai entender, vai se aproximar do funcionamento do sujeito. Não por acaso, ele consegue delimitar como esse sujeito funciona, como ele se autorregula, como ele estabelece relações, por exemplo, com distratores atencionais. É o psicólogo que observa, que avalia esse comportamento, por exemplo. Então, para além de uma classificação, a psicologia é fator preponderante, o profissional psicólogo é fator preponderante para o processo de diagnóstico. Né? No caso aqui, a gente está olhando para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, eu diria que ele é fundamental nesse processo. Até porque o TDAH ele é avaliado pelo médico do ponto de vista clínico. Né? Então, do ponto de vista clínico, por vezes, ele fica reduzido a determinados comportamentos em determinada situação. O psicólogo é aquele profissional que consegue extrapolar contextos e avaliações muito mais, digamos que ponderadas em relação ao funcionamento do sujeito. Trouxe também nesse estudo um outro documento, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade e Capacidade de Saúde, que é o CIF, pouco mencionado, pelo menos nos estudos que foram selecionados ele não consta,
mas ele traz uma perspectiva de integração entre os saberes, né? De modelos. Então, nós temos o modelo biológico e o modelo social. Muitas vezes, há profissionais que destacam o modelo social como preponderante em relação ao modelo biológico, e vice-versa, quando, na verdade, precisamos de uma integração entre esses opostos complementares, porque aí sim nós temos uma condição de atender melhor o sujeito que se apresenta à nossa frente. Não é? Dos principais resultados dessa pesquisa, eu vou destacar um só, tá no slide, todos, não é? Mas eu vou destacar somente esse, concentração das produções no sudeste do país, né? Que está aqui. Que vai falar o quê? Dos estudos que foram selecionados, eles estão concentrados no sudeste do Brasil. O Brasil, ele é um país continental, então esse trabalho, nesse momento, não representa um conhecimento que poderia ser generalizado em nível de Brasil. Não dá. Então, daí é possível também dizer dos estudos que estão sendo realizados, eles estão muito mais concentrados em determinada região do país. Por exemplo, este na região sudeste. Então, há necessidade de se estudar as outras regiões. Os processos atencionais, lembra, no próprio DSM estava sendo destacado, eles têm relação com comportamentos que são, por exemplo, aceitáveis ou não. E isso vai depender de região para região, de cultura para cultura, né? Então, isso é importante dizer. Em conclusões, o que é possível considerar é que, do objetivo maior, que era definir claramente os pontos que estão envolvidos no processo de avaliação psicológica, não foi possível. Por quê? Porque falar de avaliação psicológica, ela está totalmente entrelaçada com a aplicação de testes e escalas. E isso não está errado, porque num processo de avaliação psicológica, usa-se testes, né? Especialmente os de propriedades psicométricas, que estão comprovados cientificamente, tem estudos e tudo mais. Só que eles, por eles mesmos, ainda que sejam 4, 5 testes, não validam um processo de avaliação psicológica, que pressupõe acompanhamento, aproximações de diversas formas, entrevistas, acompanhamento do sujeito em diversos contextos, enfim, um processo para chegar-se à avaliação psicológica como um todo. Também não foi possível definir a classificação diagnóstica, que ela é totalmente associada ao uso de teste, mas aí faz mais sentido, né? Porque você vai classificar, você tem um padrão, então faz sentido. Em relação ao diagnóstico médico de TDAH, não foi definido em nenhum estudo encontrado com as buscas que foram realizadas, o processo em si, né? Fim, fica um recado para os futuros psicólogos que, ainda que haja dificuldade em definição dos processos de avaliação psicológica, dos pontos que são fundamentais, é necessário considerar que é mandatório, é responsabilidade do psicólogo avaliar o sujeito do ponto de vista de entendimento de que são fenômenos a serem estudados. Afinal de contas, o sujeito é multifacetado. Né? Então, a importância de se olhar para ele de uma forma não reduzida a testes. Né? Por fim, eu deixo aqui as referências utilizadas no estudo, que ora está sendo apresentado, e agradeço